Nós estamos no laccursos.com.br, eu sou Rodrigo Belmonte e a aula de hoje é sobre Constituição do Estado de São Paulo. Exatamente, isso aí. Hoje a gente vai começar a conversar sobre a mega Constituição do Estado de São Paulo, uma Constituição bem grande, com muitos artigos extensos, mas uma Constituição bacana, bem organizada e que, para quem vai fazer concurso público no Estado de São Paulo, precisa conhecer um pouquinho da Constituição Estadual daquele estado, talvez o estado mais importante do país, o mais forte economicamente, o mais populoso, que mais tem engarrafamento, né? Enfim, vamos conversar um pouquinho hoje sobre São Paulo, sobre o estado de São Paulo e a sua Constituição. Algumas coisas que me fazem lembrar de São Paulo, e eu acho super bacana trazer isso para a aula, e isso é bacana para você também que está estudando para concurso público no Estado de São Paulo. Olha só, a bandeira do Estado de São Paulo é um símbolo oficial do Estado de São Paulo, assim como a bandeira brasileira é um símbolo oficial da República Federativa do Brasil. Olha que coisa bacana, a agricultura no Estado de São Paulo é muito forte, né? Litoral, São Paulo tem praia, né? Aqui no Mato Grosso e Cuiabá a gente não tem isso, né? O MASP, show de bola. Esse é um dos exemplos de engenharia mais bonitos que existem no Brasil. Essa ponte estaiada fica em São Paulo, aqui é o Tietê, salvo engano, né? Isso aqui é uma característica muito bacana dos paulistanos, né? Engarrafamento, tem tudo quanto é canto lá, engarrafamento, é gente demais, é carro demais. Aparecida, show de bola, né? Sempre dando lições de engenharia para todo mundo. Café, talvez uma das culturas agrícolas mais importantes do sudeste do país, o café. Se não é uma das mais importantes, é a mais importante. Nós tivemos um ciclo político baseado só no café aqui no Brasil, a política do café com leite, que uma hora ficou só café, ninguém queria saber do leite, né? Deram um tombo nos mineiros lá. E essa gurizada aqui, quem que é a cabeça? Essa aqui são os bandeirantes, os caras responsáveis, por exemplo, pelo cabeça tá aqui hoje. Se não fossem esses aventureiros, esses desbravadores, nós não teríamos Mato Grosso, por exemplo, nas condições que ele se encontra hoje, né? Aqui sobre esse símbolo oficial é muito bacana a gente discutir, conversar um pouquinho, porque faz parte do estudo sobre o Estado de São Paulo. Meu amigão, minha amigona, você que mora em São Paulo, você vai fazer concurso para o Estado de São Paulo, você sabe o que significa essa bandeira? Você sabe o que significam essas cores? Tem uma história muito bonita por trás disso aqui, desse monte de formas matemáticas, né? Olha só, branco, preto, branco, preto, branco, preto, vermelho, amarelo, branco, azul. O que quer dizer tudo isso? Dizem, segundo historiadores, que o branco, o preto e o vermelho simbolizam as três principais raças que estavam em São Paulo quando da colonização brasileira, quando da unificação do país e, enfim, a divisão, o reconhecimento daquele espaço territorial como uma unidade federada. Os brancos, os negros e aqueles de pele vermelha, os indígenas, né? Isso aqui simboliza a cultura, ou melhor, a formação etimológica de quem estava em São Paulo nos seus primórdios. Existe uma outra tese que eu acho mais bonita e muito bacana, que diz o seguinte, que os paulistanos, de forma geral, os paulistas, né, dia ou noite, defenderão o Brasil pelos quatro cantos, ainda que seja com o próprio sangue. Bacana, né? Muito bacana isso. Essa é a mensagem que traz a bandeira do Estado de São Paulo. Cada bandeira traz uma mensagem. A do Estado de São Paulo traz essa aqui, que eu acho muito bonita, uma representação da formação da sociedade paulista, brancos, negros, indígenas, né? Os europeus, os africanos e os indígenas. A outra ideia é de que dia ou noite os paulistas estarão sempre lá em prontidão para defender o Brasil, ainda que seja com o próprio sangue, pelos quatro cantos, né? Bacana. E essas estrelas amarelas aqui, né? Simbolizam o Cruzeiro do Sul, que é uma posição estratégica no céu e identifica a posição do Estado de São Paulo. Bacana, né? Muito bacana. Mas vamos lá, vamos falar sobre Constituição do Estado de São Paulo, noções gerais sobre a Constituição do Estado de São Paulo. As aulas sobre a Constituição do Estado de São Paulo estão divididas, elas vêm em doses homeopáticas, né? Cabeça dividiu lá para poder fazer um estudo bacana, te deixar atualizado, preparado para a prova aí que você vai fazer.
no estado de São Paulo. E essa Constituição, ela não é cobrada só para concursos estaduais, ela também é cobrada para concursos municipais no estado de São Paulo. Ô, cabeça, mas eu vou fazer aqui no estado do Paraná. Aí você não precisa ler isso aqui, né? Não, você vai fazer no estado do Paraná, não precisa. Aí você vai ler a Constituição dos polacos lá, né? Que é a Constituição dos paranaenses. Ô, cabeça, não chama de polaco aqui, ó. Cabeção é do Paraná também. Então não tem perigo, não. A Constituição polaca lá, né? Porque é dos polacos. Beleza? Olha só, mais uma informação bacana. A Constituição do Estado de São Paulo tem 40 emendas estaduais. 2015, abril de 2015, nós tivemos a última emenda. É possível que depois apareçam mais emendas, tendo em vista a data da gravação da nossa aula, mas nada de muita modificação, né? Uma ou duas no máximo, até virar o ano aí, beleza? Sussa, tranquilos? Então vamos lá. Constituição do Estado de São Paulo, promulgada em 1989, 5 de outubro de 1989, nós tivemos a promulgação da Constituição do Estado de São Paulo. A Constituição da República é da mesma data, só que de um ano anterior, né? 5 de outubro de 1988. Pô, cabeça, mas aí a diferença de um ano foi coincidência? Não, não foi coincidência. Os estados tiveram um ano aí para se organizar e promulgar suas respectivas constituições estaduais. E a ideia era que todos promulgassem no dia 5 de outubro de 1989 para que ficasse tudo uniforme, tudo bacaninha, né? A Constituição do Estado de São Paulo, ela foi promulgada pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A gente bem sabe que as constituições, elas não passam por sanção presidencial, muito menos a alteração das constituições passam por sanção presidencial. Meu amigão, minha amigona, coloca isso no cabeção, grava isso no seu HD. Constituições e alterações da Constituição, ou seja, emendas constitucionais, não passam por sanção presidencial. Ô cabeça, o que é sanção presidencial? É o ok da presidência da República, né? Você faz um projetinho de lei e aí depois de votado o projeto de lei no Congresso Nacional, o Congresso pega, envelopa e manda lá, ó, toma presidenta, né? Aí a presidenta olha aquilo e fala assim, ó, beleza, gostei do projetinho de lei de vocês, assina embaixo, agora tá valendo, é lei, não é mais projeto de lei, eu promulguei um projeto que se converteu em lei, né? Ou ela vai dizer, ó, não gostei, estou vetando. Ou seja, estou rejeitando, ela devolve o assunto para o Congresso, que vai discutir o veto, vai saber se ela tem razão, se não tem razão, pode derrubar o veto dela e mandar de volta, falar, publica isso aí, promulga isso aí, você não tem mais desculpinha, né? Ou eles vão dizer, pô, a presidenta tem razão, vamos arquivar essa bagaceira aqui, né? Isso não acontece para constituições, muito menos para emendas constitucionais, porque não passam pelo ok da presidência da República. E no caso de uma Constituição estadual, não passa pelo ok do governador, né? O governador não precisa dizer assina embaixo. A Constituição do Estado de São Paulo tem 297 artigos, ela é bem grande, ela é bem extensa, os artigos são extensos, numerosos. Uma das maiores partes da Constituição do Estado de São Paulo é que fala da organização dos poderes, não é nem da organização do Estado. A da organização do Estado é grande, mas a organização dos poderes é gigante, é enorme, né? Tendo em vista a estrutura pública que o Estado de São Paulo tem, né? A Constituição do Estado de São Paulo possui 62 artigos dos atos das disposições constitucionais transitórias. Cabeça, peraí, como é que é? Fala tudo de novo. Então tá, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um desenho aqui, ó. Constituição do Estado de São Paulo, beleza? Você pode pegar a Constituição do Estado de São Paulo e dividir ela em dois textos. Texto principal e texto acessório. Esse termo acessório aqui não é técnico, tá? Ato das disposições constitucionais transitórias não é um acessório. Mas se a gente for observar, ela tá ali, ó, tipo, eu sou step, eu tô aqui só para quebrar galho, tá? Por isso que eu tô chamando de acessório, beleza? Isso aqui é o que a gente chama, o acessório aqui, né? Rui Barbosa tá remoendo lá no caixão, ouvindo cabeça falar que ato das disposições constitucionais transitórias é acessório. Esse acessório, esse texto acessório que eu tô falando aqui, ó, é ADCT, beleza? Ato das disposições constitucionais transitórias. Isso aqui é um quebra-galho da Constituição, tá?
E esse aqui, ó, o texto principal são os 297 artigos da Constituição do Estado de São Paulo. Então, o que rola? Toda a Constituição tem isso. A Constituição da República, da Constituição Federal de 88, tem o seu texto principal e o seu texto acessório, né? Vamos chamar de acessório só de sacanagem. A Constituição do Estado de Mato Grosso tem isso, cabeça? Tem. A Constituição do Estado de Mato Grosso tem. A Constituição do Estado do Paraná também, de Rondônia tem. Enfim, é uma característica das Constituições possuir esse apêndice, né? Essa parte acessória aqui. Pô, cabeça, e qual que é a função da DCT? Para que ela serve, né? Olha só, finalidade, né? Qual que é a finalidade disso aqui? A finalidade é a seguinte: regulamentação transitória. Isso aí, transitória, né? É um quebra-galho, é uma regrinha provisória, é uma regrinha, para durar tipo 2, 3 meses, é uma regrinha fraquinha, frágil, né? Ela não é uma regra constitucional perene, forte, firme, né? É transitório, enquanto uma circunstância, uma situação aí, por exemplo, a imunidade tributária da Zona Franca de Manaus está prevista aqui, ó, no ato das disposições constitucionais transitórias, está previsto aqui. Regras previdenciárias de caráter transitório estão previstas aqui na DCT. Se o cidadão vai ter que pagar pedágio, se não vai, se ele tem que contribuir com tanto por cento a mais para aposentar ou não. É uma situação transitória. Por que eu vou jogar isso para dentro do que texto constitucional, sendo que é um momento, né? Daqui 20, 30 anos desaparece aquela situação, daqui 15 anos, 10 anos desaparece aquela situação, e eu não preciso transformar isso no texto principal da Constituição, né? O problema é que no Brasil as coisas são muito precárias, né? A seriedade com que nós tratamos uma Constituição, não é Constituição Federal de São Paulo, né? É Constituição extra. A seriedade com que nós tratamos as situações do Brasil é uma seriedade bem bagaceira, uma seriedade muito juninho, uma seriedade muito baixinha, né? E aí o ato das disposições constitucionais transitórias acaba virando um provisório permanente, porque tem regra aqui que está valendo desde 89 na Constituição do Estado de São Paulo ou desde 88 na Constituição da República. Ô cabeça, o que eu preciso estudar? Aqui, ó, parte principal, tá? A parte principal é que provavelmente vai cair nessa prova, a não ser que o examinador seja um cara perturbado, um cara assim do mal, tipo um Corinthians, um Corinthians, né? Ele pode ser um Corinthians e tá de mal com a vida, se bem que os corintianos estão dando risada à toa, né? Então, tipo Stevie Wonder, quem é Stevie Wonder, cabeça? Stevie Wonder é um cantor americano, portador de necessidades visuais, ele é completamente cego, ele não enxerga ninguém na frente dele, né? Os Corinthians estão tudo assim, né? Não estão enxergando ninguém na frente deles no Campeonato Brasileiro, né? Só alegria para essa gambazada aí, né? Abraço pros corintianos aí, né? Cabeça, você torce pro Corinthians, nem pensar. Vamos lá. Constituição Estadual de São Paulo, portanto, tem uma parte principal com 297 artigos e tem uma parte acessória, como toda a Constituição tem, que é a DCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Qual que é a finalidade desse texto, esse apêndice, esse step, essa bagagem da Constituição? É uma regulamentação transitória. Aquilo que vai durar, 5 anos, 10 anos, 15 anos, em vez de eu inserir no texto permanente, eu coloco no texto transitório, no texto provisório de uma Constituição. Essa que é a ideia de ato das disposições constitucionais transitórias. Toda a Constituição tem, inclusive a Constituição do Estado de São Paulo. E a Constituição do Estado de São Paulo tem 62 artigos referentes ao ato das disposições constitucionais transitórias. Belezinha? Possui 40 emendas constitucionais, como a gente falou já no início da aula, possui preâmbulo e mais 8 títulos, além dos atos das disposições constitucionais transitórias. Olha só que coisa linda, né? Preâmbulo é um texto de introdução que a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Além do preâmbulo, eu tenho mais 8 partes dessa Constituição, que são 8 partes bem grandes, né? Exceto as iniciais, que são menores. Não bastasse ter um preâmbulo e ter 8 partes, eu tenho o ato das disposições constitucionais transitórias. Enfim, se a gente fosse dividir em pedaços essa Constituição,
nós teríamos que dividi-la em 10 pedaços. Sim, 10 pedaços. O primeiro pedaço seria o preâmbulo. Teríamos 8 pedaços do seu recheio, digamos assim, que são os 8 títulos que organizam todo o texto principal da Constituição do Estado de São Paulo. E para fechar aí o nono pedaço, né, ou o pedaço 10, melhor dizendo, para fechar o pedaço 10, a gente teria o ato das disposições constitucionais transitórias. Eu fiz um esqueminha aqui para vocês, estabelecendo essa divisão. Né? O que a gente vai ver nas nossas aulas de Constituição do Estado de São Paulo? A gente vai ver o seguinte: o preâmbulo, que a gente vai conversar hoje, os fundamentos do Estado, que a gente também conversa hoje, aí depois eu tenho organização de poderes, organização do Estado, municípios, tributos e orçamentos, ordem econômica, ordens sociais e disposições gerais. Tudo isso vinculado à Constituição do Estado de São Paulo. Tá? Ô cabeça, e a DCT? A DCT não entra nessa aula porque ela é de regra transitória. E a gente não vai trabalhar sobre ela, a gente vai trabalhar sobre o texto principal da Constituição do Estado de São Paulo. Belezinha? Sussa, tranquilos? Vamos conhecer então. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que acabou de assistir a aula aí, um pedaço de uma aula demonstrativa do nosso professor do Lá Concursos. Nós aqui do Lá Concurso preparamos um super curso online, ponto a ponto do edital e super atualizado para o concurso da PM de São Paulo 2017, com um investimento com o melhor custo-benefício da internet, apenas 10 parcelas de R$ 25,00, você vai ter o nosso curso completo, são mais de 210 videoaulas exclusivas para você, com professores top de linha e principalmente com um projeto pedagógico diferenciado chamado de Personal Coach. O projeto pedagógico que faz o aluno ter sucesso no concurso. Por quê? Porque ali vai organizar a vida do concurso. E papo reto com vocês, eu tenho certeza absoluta, se vocês cumprirem todas as nossas orientações pedagógicas, eu tenho certeza que você ficará super competitivo no concurso aí da PM de São Paulo 2017. Bacana? Legal. Já ia esquecendo, você quer um material de apoio aí, o PDF que o professor está utilizando nessa aula, então é muito simples, vai aqui embaixo, clique aqui embaixo e faça o download gratuitamente desse material de apoio. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço e espero vocês aqui no Lá Concursos. Fui, tchau. Clique lá.